Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao novo. Eu tenho uma palavra do céu para a sua vida hoje. No primeiro capítulo do livro de Cantares, conta o primeiro momento de quando o noivo e a noiva se encontram. Na verdade, o livro de Cantares é um livro de poemas de amor, uma coisa romântica, aquela coisa dos apaixonados. E ela retrata o relacionamento entre o noivo, que seria o rei Salomão, e a noiva, que seria a sua esposa. Que na verdade, naquela época, o rei Salomão tinha várias mulheres. Se a gente for chutar, mais ou menos umas 1000 mulheres. Naquela época permitia, hoje não se pode mais. Mas o diferencial é que ele trata ela, apesar de ter várias mulheres, essa daqui é única, essa daqui é exclusiva, essa daqui é especial. E ele a ama muito mais do que as outras, tanto que no final do capítulo ele vai dizer que essa noiva é como uma rosa entre os espinheiros, porque no meio onde todo mundo é igual, ela se diferencia. No meio onde todo mundo tá do mesmo jeito, ela tem uma essência diferenciado e você vai entender o porquê. A gente precisa olhar para essa representação com os olhos espirituais. Então, nós entendemos aqui o noivo como sendo a representação de Cristo e a noiva como sendo a representação da sua igreja. E nesse livro, nós vemos o amor incondicional que o noivo tem pela sua noiva. A gente vê aqui um noivo que não abre mão dela, um noivo que a ama muito e como que ela corresponde ao amor dele, como que ela se comporta diante do amor do noivo e como que ela transborda essa essência para o mundo lá fora. E logo no primeiro versículo é a noiva que começa se apresentando, porque a igreja de Cristo, ela se apresenta, aonde ela chega, ela se apresenta, ela se torna notória aonde chega. Eu e você somos a igreja, e a gente se apresenta como? Falando, a gente chega gritando, eu sou a igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Mas a gente se apresenta através do nosso comportamento. Noiva é noiva em qualquer lugar. Noiva não é noiva só no domingo à noite. Noiva não está casada só um dia na semana. Noiva é noiva, não é agente secreto, é em todo tempo. Em todos os lugares ela se identifica como noiva. Em todos os lugares ela usufrui dos benefícios de ser noiva, de ter acesso ao rei. Veja que aqui Salomão está no lugar mais alto da sociedade, que é o lugar de rei. Enquanto essa mulher, quando nos versículos aí do meio, ela vai se apresentar e ela vai se colocar em uma posição muito baixa. Ela vai dizer que tem a pele morena queimada do sol porque trabalha numa vinha. Ela está no deserto de Engedi. Só que ela está na vinha, está trabalhando na vinha dos irmãos dela, porque eles a obrigaram a estar ali. Essa mulher poderia até não estar no lugar que gostaria de estar, mas isso não paralisou o trabalho dela. Ela não queria estar ali, estava fazendo por obrigação, mas estava produzindo. Quando eu falo isso, eu lembro de Gideão, que viveu em uma época onde as pessoas plantavam, os inimigos iam lá e roubavam a colheita. Só que no meio onde todo mundo estava paralisado, Gideão estava produzindo. E a palavra conta que enquanto Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar, um anjo estava assistindo ele debaixo do carvalho. Eu vou dizer para você hoje, você não precisa estar em evidência, você só precisa estar na posição, porque o Deus que te vê no secreto, ele é que te coloca em evidência, porque aquele anjo estava vendo o trabalho de Gideão, pegou ele lá no escondido, onde ninguém via, e a bênção alcançou a vida dele. Quando eu falo isso, eu lembro daquilo que aconteceu em Gênesis 48, de quando José leva os seus dois filhos, Manassés e Efraim, para serem abençoados pelo patriarca Jacó. Aí a bênção maior era dada para o mais velho, através da representação da mão direita. Jacó, aos olhos naturais, deveria colocar sua mão direita sobre Manassés e a esquerda, a menor, sobre Efraim. Só que Jacó, que estava com a visão da terra um pouco turva, mas com a visão espiritual completamente acesa, ele pega e troca as mãos. E aí José olhando aquilo fala, meu Deus, papai tá doido, esqueceu de tomar os remédios, tá trocando as coisas. Só que Jacó diz não, porque a bênção do Senhor, quando quer encontrar alguém, encontra, não importa a distância. Jacó pega e diz, é esse aqui, esse menor é que na verdade vai ser o maior. O mais novo vai ser servido pelo mais velho. Efraim está recebendo uma porção maior, porque a bênção do Senhor não é impedida. Deus vai te encontrar onde quer que você esteja. Aqueles irmãos dessa noiva aqui, eles podiam até ter colocado ela para trabalhar à força na intenção de prejudicá-la. Só que na verdade eles mal sabiam que colocaram ela bem na rota do propósito, bem na rota que o noivo ia passar, porque o noivo passa por lá, resgata ela daquele
aquele trabalho árduo, desgastante, escravizante e leva ela pro palácio. Eu declaro sobre a tua vida que Deus vai te colocar em palácios por causa do seu trabalho, por causa da sua perseverança. Você pode estar até achando que ninguém tá vendo o seu trabalho, que ninguém tá vendo você malhando trigo no lagar, mas é questão de tempo até um noivo passar, porque o padrão de escolha do céu é diferente do padrão de escolha da terra. Essa mulher revela para nós duas características da igreja: resistência e produtividade. A igreja de Cristo não é uma igreja fraca, é uma igreja que resiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A igreja de Cristo não é a igreja parada, mas é uma igreja viva, que produz. Por que os maiores impérios tentaram guerra contra esse povo, contra essa igreja, que muitas vezes eram pessoas que não sabiam nem manusear uma espada, pessoas que não sabiam nem técnicas de defesa, de ataque? Talvez porque a gente vê aquilo que está escrito em Coríntios 11, de que ele fala que as armas que nós usamos não são humanas, mas são espirituais, e essas armas são poderosas para derrubar fortalezas. Os maiores impérios tentaram parar a igreja e não conseguiram. Roma se levantou para tentar contender contra os servos do Senhor. Hoje a igreja está de pé. Pelo contrário, Roma já não existe mais, aquele império. O império egípcio tentou manter cativo e aprisionado o povo, talvez como aqueles irmãos tentaram fazer com aquela noiva na vinha. Hoje a igreja ainda está de pé e produzindo, e o império egípcio já não mais existe. Tantas outras guerras nas Arábias, tantos homens, tantos soldados tentaram paralisar o corpo de Cristo, mas a realidade é que o corpo de Cristo só avança, porque Deus não chamou uma igreja fraca, Deus chamou uma igreja forte, Deus chamou uma igreja resistente. Se essa obra é uma obra de homens, ela não resiste muito tempo, mas se é uma obra de Deus, ela dura pela eternidade. Ninguém para, ninguém freia. Ou eu vim declarar sobre a sua vida hoje que você é um imparável. Você é um imparável. O encontro do noivo com essa mulher retrata um marco de um novo tempo, porque ele fala para ela no próximo capítulo, ele diz: levante-se, minha querida, e venha comigo. A partir daquele momento, aquela mulher já não anda mais sozinha, e ele faz questão de demonstrar que o segredo não é só estar de pé, o segredo é estar perto dele. Você não precisa da aprovação da terra, você só precisa da autorização do céu. O inverno já se foi, as chuvas já passaram, as flores começaram a nascer e chegou o tempo de cantar. Eis aí um novo tempo, tamo junto!